Nosso tema para esta noite é uma pergunta que clama por resposta. O que farei de Jesus? Podemos encontrar essa base bíblica no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 27, e o versículo de número 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Nesta noite nós juntos refletiremos que há pelo menos 4 possibilidades, de acordo com as Escrituras, de respondermos a este questionamento dos lábios de Pilatos. A pergunta: que farei de Jesus? Podemos ficar impressionados com a pessoa de Cristo, mas ainda assim continuarmos sem a manifestação de uma resposta. Ao questionamento: que farei de Jesus? Podemos ouvir a opinião dos outros e, influenciados pelos outros, rejeitar a Cristo. Uma terceira possibilidade é seguirmos o conselho da superstição de alguém. E, finalmente, há aqueles que podem criar o seu próprio ritual e lavar as suas mãos simbolicamente, indicando que não deseja tomar qualquer tipo de atitude, nem assumir qualquer responsabilidade com uma decisão em relação à pessoa de Cristo. São 4 formas indevidas de responder ao questionamento: que farei de Jesus? E pode ser que haja entre nós alguém presente nesse santuário que tem aderido a uma dessas formas indevidas de responder a esse questionamento. E torna-se esta ocasião de culto uma oportunidade para deixar estas formas equivocadas e assumir a maneira correta de responder essa pergunta. A palavra do Senhor nos auxiliará a refletirmos sobre isso na sequência de nossa meditação no texto sagrado. Antes, cabe-nos orar, clamando ao Espírito Santo que nos capacite na compreensão das Escrituras sagradas. Feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e lê-la. Porém, dependemos da ação do Teu Santo Espírito para imprimir essas verdades em os nossos corações, de tal maneira, Senhor, que, influenciados pelas palavras que saem da Tua boca, sejamos nós conduzidos à realização do Teu querer. E que ninguém deixe o templo nesta noite, ou deixe de assistir, de participar deste culto virtualmente, sem responder devidamente à pergunta: o que farei de Jesus? E é em nome dele que nós a Ti oramos. Amém. Podemos ficar impressionados com a pessoa, mas continuarmos sem responder. De alguma forma, Pilatos, ele representa toda a humanidade nesse texto do versículo 22 de Mateus 27. São os momentos finais da presença do Filho de Deus entre nós aqui na terra. E aqueles eventos que antecedem a crucificação, esses momentos que dizem respeito ao julgamento ao qual foi submetido o Filho de Deus, são momentos de muita tensão, mas de profundos ensinamentos que nos capacitam a
colocarmos em prática essas lições, inclusive para os nossos dias. Podemos aprender, inclusive, com os erros das posições equivocadas tomadas por aqueles que estavam em situações de participarem efetivamente do julgamento do Filho de Deus. O que farei de Jesus? Pode alguém ficar impressionado com a pessoa de Cristo e, não obstante isso, continuar sem emitir uma resposta devida? O texto bíblico, quando nós juntamos passagens de diferentes evangelhos, nós notamos as idas e vindas de Jesus, o Filho de Deus, nesse processo de julgamento pelo qual ele passou. Nesse questionamento inicial, nós poderíamos citar o texto de Lucas capítulo 23, de 8 a 12, quando Jesus é levado até a presença de Herodes Antipas. Diz o verso 8 de Lucas 23, que Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes Antipas, que é um dos Herodes mencionados em o Novo Testamento, era alguém que tinha uma curiosidade a respeito da pessoa de Jesus. Não que ele possuísse a fé no Filho de Deus, não que os ensinamentos que chegassem até ele o impactassem espiritualmente de alguma maneira, mas ele tinha uma curiosidade. E Lucas descreve essa curiosidade, chegando ao ponto de, ao final do versículo 8, dizer que Herodes Antipas esperava também vê-lo fazer algum sinal. A fama de Jesus havia extrapolado aquele ambiente dos judeus, e mesmo aqueles que não haviam estado com ele pessoalmente ainda, já ouviram falar a respeito de Cristo. E Herodes Antipas, tomado de curiosidade e impressionado com esse personagem, Jesus, queria encontrá-lo, não que ele estivesse interessado em tomar alguma posição em relação a Cristo, mas queria vê-lo fazer algum sinal. Versículo 9 de Lucas 23 diz que de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Que interessante. Ao mesmo tempo que possuía uma grande curiosidade e que queria ver Jesus realizar algum sinal, algum milagre, ao mesmo tempo o tratava com desprezo e escarnecia dele. Há aqueles, portanto, que a pergunta, que farei de Jesus, assumem uma postura de até curiosidade, de impressão grande com esse personagem da história, que não pode ser desconsiderado. A própria contagem do tempo foi modificada a partir da entrada de Jesus no mundo, antes de Cristo, depois de Cristo. A influência dele na sociedade, os seus ensinamentos, que foram multiplicados, e mesmo aqueles que não se submetem a ele, conhecem diversas das suas palavras, dos seus ensinos, a sua influência no mundo de forma geral, um personagem extremamente conhecido, causa em muitos impressão, curiosidade, mas não necessariamente uma resposta positiva que envolva o seu coração, a sua vida. A pergunta, o que farei de Jesus? Você é alguém que se impressiona com a sua pessoa, mas que, não obstante isso, com as informações que dele recebe para saciar a sua curiosidade,
Essas informações não trazem para você uma transformação no seu coração, na sua alma, no seu sentimento. É uma forma. Pilatos envia para Herodes. Herodes Antipas devolve-o a Pilatos. A acusação era de traição. Jesus foi descrito como aquele que estava traindo Roma, ao declarar que desejava e que era o rei dos judeus. Sabiam os líderes do judaísmo que não poderiam, com as suas acusações religiosas, levar Jesus à morte. Não tinham autoridade para fazê-lo. Então, inventaram uma acusação política. Mas ainda assim, essa acusação não tão específica não foi capaz de fazer com que Jesus fosse levado à morte sem passar por um longuíssimo processo. Há uma segunda resposta que pode ser dada à pergunta: o que farei de Jesus? Podemos ouvir as opiniões dos outros e rejeitá-lo, que é a opinião da multidão. E aí voltamos ao nosso texto bíblico base, Mateus capítulo 27, quando lemos no versículo 20: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. A voz da turba da multidão, clamando por Barrabás e condenando a Jesus. A influência da multidão. Após o culto da manhã, eu e minha esposa fomos almoçar na residência de um membro da igreja, que reside aqui bem pertinho. Na volta, entramos na propriedade da igreja, estava saindo um táxi. E a minha esposa apressou-se, né? Vamos pegar esse táxi para ir para casa? Mas tínhamos que vir ao gabinete ainda. Aquele encontro foi preparado por Deus, meus irmãos. O taxista nos aguardou, pegamos as nossas coisas, entramos no táxi. E aquele taxista disse que almoça todos os dias aqui no restaurante, na nossa igreja. E a conversa prosseguiu, e ele apresentou-se, quando perguntamos se havia dificuldade no trânsito para passar ali pela região da Tijuca e Maracanã, porque tem um jogo exatamente nesse momento agora, Vasco e Flamengo acontecendo. E ele começou a contar a história dele. Hoje ele é um pastor evangélico, ao mesmo tempo que taxista, mas fora líder de torcida organizada e violento. E disse ele com tristeza, não com alegria, com orgulho, com vaidade, mas com tristeza, que só liberava crianças, mulheres e idosos. Todos os outros, com a camisa do time adversário, eram tratados com extrema brutalidade e violência por ele e por aqueles que faziam parte da torcida dele, do grupo dele. Porque ele mencionou que, vindo para cá, passou por torcedores com tacos de beisebol e outras armas, preparando-se para o jogo. Isso devia ser 2:30 da tarde, com o jogo começar às 18. Perigoso, complicado. Mas ele disse que hoje em dia ele conversa com líderes da torcida adversária, é chamado por eles para orar, inclusive, dá o seu testemunho, mas que afirma que, em virtude dessa sua experiência negativa de líder de torcida violenta, ele não pisa mais no estádio, com receio, porque ele crê que no meio daquela turba, daquela multidão, ele pode ser alvo do inimigo das nossas almas, e surgir uma briga e ele estar ali presente e ser envolvido naquele instante pelo seu passado, né? Então, eu não entro, nunca mais entrei em estádio.
Há pessoas que no meio da multidão assumem posições que não são necessariamente suas pessoais, individuais, mas no meio do grupo maior, identificam-se com aquele grupo, se tornam mais valentes, corajosos, ou até assumem posições que são do grupo e não deles, individualmente. Era uma turba, era uma multidão que estava presente ali. E Pilatos, entendendo que não podia responder devidamente à questão que ele mesmo possuía, o que farei de Jesus? Questiona a multidão, posto que havia a possibilidade de soltar-se um preso para trocar-se por outro preso. E naquela oportunidade era apresentado Barrabás. E quem era Barrabás? Um preso muito conhecido, acusado de uma insurreição contra Roma. Então ele também era alguém que era acusado de insurgir-se contra o Império Romano, mas na sua insurreição estavam envolvidos assalto e homicídio. E aquela multidão, a mesma multidão em que vários haviam ouvido os ensinos de Jesus, haviam sido alimentados pela multiplicação de pães e peixes de Jesus, aquela mesma multidão que havia testemunhado ou ouvido pelo menos de sinais de Jesus, é uma multidão que age contra Jesus, ouvindo a opinião dos outros, rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Era o meu primeiro domingo aqui nessa igreja, comecinho de setembro de 1984, viemos eu e minha mãe. Na volta para casa só tinha uma Bíblia, e eu deixei aquela atividade aqui da manhã e pedi: mãe, eu posso levar a Bíblia? Eu saí dessa manhã aqui convicto, após a experiência da quarta-feira numa assembleia. No domingo o Senhor confirmou que era isso que eu queria para o meu coração, para a minha vida. Tanto é que, deixando o santuário, eu pedi: mãe, eu posso carregar a Bíblia? E fui para casa com a Bíblia debaixo do braço, junto ao peito. Um amigo meu, chamado Marcelo, viu ao longe e não acreditou que aquilo era uma Bíblia. No dia seguinte ele me perguntou: Ivan, eu te vi com um livro preto na mão, achei que você tinha virado Bíblia. Eu falei: virei mesmo, eu sou crente agora. Ele ficou com o olho desse tamanho, espantado. Não importa a opinião dos outros, se nós temos convicções a respeito daquilo que o Senhor realizou para nós, a pergunta: o que farei de Jesus? A nossa resposta há de ser positiva. Eu o desejo como meu Salvador e Senhor pessoal. Se formos depender da multidão, meus irmãos, a Bíblia afirma que há um caminho largo que conduz para a perdição e há muitos que entram por ele. Há muitos. Ainda que nós tenhamos a oportunidade de participar de cultos, de celebrações, onde haja uma multidão de pessoas, este número sempre será pequeno em comparação com o número daqueles que estão perdidos. Tanto na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso país e em todo o mundo. Por isso que nós nos esforçamos para anunciar o Evangelho, como fazemos nessa nossa campanha de missões mundiais, porque há muitos que estão perdidos sem fé, sem salvação. Se dependemos da multidão de pessoas, seremos conduzidos à perdição. Talvez naquela multidão que gritava por Barrabás, 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 alguns que reconheciam Jesus como sendo justo, não um pecador, tenham ficado constrangidos e não se sentindo em condições de defender o Filho de Deus, que terminaria sendo levado à morte. E pode ser que também, até alguns aqui presentes entre nós nesse santuário, ou participando da nossa transmissão virtual, sintam-se constrangidos e com dificuldade de declarar a sua posição em relação a Jesus, no meio de uma multidão que, com as suas vozes, a uma,
declaram-se contrários ao Filho de Deus. É fácil declararmos a nossa fé num ambiente favorável, como neste culto, ou no culto matutino de hoje. Mas começa a segunda-feira. Vem o amanhã. Estaremos nós no meio de muitas pessoas, de multidões, aonde grande parte não respondeu ainda positivamente à pergunta: o que farei de Jesus? E há aqueles que podem ouvir a opinião dos outros e rejeitá-lo ou negar o Filho de Deus. Uma terceira possibilidade é que há aqueles que podem seguir o conselho da superstição de alguém. Evangelho de acordo com Mateus capítulo 27, a partir do versículo número 17 até o versículo 19, conta-nos uma história interessante. Diz o texto: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Mas é interessante que o texto bíblico anteriormente já havia mencionado uma mulher que ouvira dos milagres de Jesus e que havia declarado ao seu esposo que não deveria ele levar Jesus à condenação, muito pelo contrário, deveria libertar. Era Cláudia Prócula, mulher de Pilatos, que afirma que num sonho havia recebido uma visão de que aquele homem era um justo Jesus. Mas aquela mulher não era temente a Deus. Antes ela era politeísta, cria em diversas divindades. E na sua crença em diversas divindades, não desejava que nenhuma delas, dessas divindades, fosse de alguma maneira prejudicada. Inclusive Jesus, o Filho de Deus. A relação com Cristo era moldada por superstições e politeísmos. A pergunta: o que farei de Jesus? Há muitos que podem respondê-la positivamente, mas não tratando o Filho de Deus com a exclusividade que ele merece e nem reconhecendo-o quem ele é, o Salvador único do mundo. Por isso você pode encontrar pessoas simpáticas à pessoa de Jesus, mas cuja simpatia não tem relação com a dedicação de fé exclusiva que conduz à salvação e, consequentemente, à vida eterna. E que podem até confundir alguém com as suas declarações a princípio. A sua relação com Cristo está eivada de superstições, em que Jesus, para você, não é o único Salvador e Senhor pessoal que lhe perdoa dos seus pecados, mas é mais uma das divindades de um panteão de divindades às quais você se devota, se dedica e crê que há benefícios em seguir. Podemos seguir conselho de pessoas supersticiosas e achar que ainda assim essa pessoa está demonstrando uma fé em Deus. Um cantor chamado Michael Smith, norte-americano, tem uma música, uma canção intitulada Cruz de Ouro. E na letra dessa canção ele pergunta: por que você usa essa cruz de ouro? É por superstição? Ou é uma prova, uma demonstração da sua fé? Ou não tem nenhuma relação íntima com a sua dedicação ao Filho de Deus?
Uma quarta pergunta ou resposta a esse questionamento é que nós podemos criar o nosso próprio ritual de lava as mãos. Pilatos foi esse personagem. A partir do versículo 22 do capítulo 27 de Mateus, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Essa experiência descrita no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, transformou-se numa demonstração de que a pessoa não está querendo tomar uma posição. E aí surgiu o termo, a expressão: eu lavo as minhas mãos. Ou seja, eu não tomo nenhuma posição. A culpa não é minha, vocês aqui decidam. Eu lavo as minhas mãos. Só que no caso da pessoa de Jesus, não há possibilidade de neutralidade. Quando a pergunta é o que eu farei em relação a Cristo, não podemos nós lavar as nossas mãos. Pilatos estava em posição de assumir responsabilidade em relação àquilo que ele poderia fazer. E era até criminalmente errado abdicar da sua autoridade, permitindo que uma pessoa justa fosse condenada, executada, sem culpa, e alguém que era de fato culpado fosse libertado. Mas ele preferiu lavar as suas mãos. Não há possibilidade de neutralidade em relação à pessoa de Jesus. Você precisa posicionar-se. Se essas 4 formas são indevidas, qual é a maneira correta em relação à pessoa de Jesus? É a de reconhecê-lo como um justo, que não obstante foi injustamente condenado, porém assumiu essa posição substituindo a mim e a você. É reconhecer a nossa própria pecaminosidade e a necessidade de nos submetermos a Ele, reconhecendo que Ele de fato justo morreu no nosso lugar injustos, com o objetivo de levar-nos a Deus. Abrir o nosso coração para que essa bendita mensagem acolhida se transforme em salvação pelos méritos de Cristo Jesus. E é tomar os passos seguintes dessa decisão, inclusive a obediência ao Senhor Jesus através do batismo nas águas e a disposição de entrar nessa escola de discipulado, de aprendizado, de tornar-se um aprendiz do Senhor a cada dia e a cada momento. A pergunta: o que farei de Jesus? Qual é a sua resposta nesta oportunidade, nesta ocasião? Não tome nenhuma dessas 4 posturas equivocadas, mas a sua atitude deve ser a de receber a Cristo como seu Salvador, entregando-lhe o seu próprio coração, reconhecendo que os sofrimentos pelos quais ele passou foram provas do amor dele em o seu favor. A última estrofe do hino Conta-me, que nós entoaremos ao final dessa reflexão, e que está impresso em os nossos boletins, diz isso: conta do cálice amargo, ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó grande amor indizível, graça e favor divinal, santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Mas que nós não somente cantemos sem uma identificação,
mas que cantemos a partir de uma experiência pessoal de aceitação desse sacrifício do Filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com o nosso Senhor. E se você aqui nesta noite, presente nesse santuário, ou participando virtualmente dessa celebração, reconhece que, embora simpático à mensagem do Evangelho, embora simpático à pessoa de Jesus, ainda que, quem sabe por anos ou décadas, frequentando uma igreja, mas ao mesmo tempo, a pergunta: o que farei de Jesus? Você ainda não respondeu objetivamente. Esta é a oportunidade, esta é a ocasião. E você vai tomar a sua decisão, quer seja presentemente nesse santuário, onde você está no seu lar, mas você vai responder positivamente à pergunta: o que farei de Jesus? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, diversos personagens envolvidos nos momentos finais da vida física do Filho de Deus, que precederam a sua morte na cruz, tiveram ocasião de posicionarem-se positivamente, corretamente, perante esse questionamento que, de certa forma, foi feito a todos: o que farei de Jesus? Mas vários deles falharam e tiveram que assumir as consequências de seus erros. Nesta oportunidade, Senhor, pedimos que o Teu próprio Espírito, aplicando essa verdade em os corações, esteja conduzindo aqueles que estão aqui presentes, como também aqueles, ó Deus, que estão participando nos seus lares, a uma resposta positiva que implique no reconhecimento dos seus pecados e na necessidade, ó Deus, de Cristo em seus corações. Que não sejam, ó Deus, levados pela opinião da multidão, que não tomem posturas em relação a Cristo ligadas à superstição, ou que Jesus não seja visto como mais um no meio de um grupo de líderes religiosos, de personagens da religião, que deixaram algum ensinamento bonito e que vale a pena ser ouvido. Que não haja mera curiosidade em relação à pessoa de Cristo. E que não haja quem lave as suas mãos sem posicionar-se em relação ao Filho de Deus, mas que o Teu Espírito conduza a decisão de reconhecimento de pecados e a necessidade de Cristo como seu Salvador. Se é esse o seu desejo e a sua disposição, você pode orar a Cristo dizendo: Senhor, nesse momento, abro o meu coração para o Teu Filho. Reconheço-o como meu Salvador e Senhor pessoal. Declaro que Ele morreu na cruz pelos meus pecados para conceder-me a vida eterna. E o aceito como meu Salvador e Senhor pessoal. E a partir de hoje, declaro-me como um crente em Cristo, um filho de Deus, fazendo dele um meu Salvador e Senhor pessoal. E é em nome dele mesmo que eu a Ti oro. Amém, Senhor.